Senhora Presidente da Mesa, Doutora Elizabeth Oliveira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Doutor Isaltino Moraes, ilustres colegas, caros oeirenses. Pela primeira vez na história do município, um partido liberal tem lugar nesta Assembleia Municipal. E pela primeira vez desde que aqui nos sentámos, em outubro do ano passado, que vamos fazer hoje o debate sobre o estado do município. Para entrar nas questões atuais, gostaríamos de lembrar um pouco da história. Como relembrou o Excelentíssimo Presidente da Câmara, Dr. Isaltino Moraes, no seu discurso do 7 de julho deste ano, Oeiras era ainda em meados dos anos 80 um subúrbio pouco apetecível. Na altura, o Dr. Isaltino Moraes tornou-se Presidente de um município que tem, por si só, condições naturais de localização privilegiadas, por se encontrar junto à costa, entre dois dos concelhos mais desenvolvidos do país à época, com vias de acesso históricas e determinantes para o seu desenvolvimento, como a Marginal ou a A5, a beneficiar diretamente dos programas de habitação e coesão social, fruto da recente adesão à CEE. Muito foi feito na década de 80 e 90, suportado em grande medida pelos fundos comunitários, que permitiu tornar Oeiras num sítio para onde as pessoas queriam vir viver. E desde então? Atualmente Oeiras está estagnada. Sofre diariamente dos problemas do completo entupimento das tais vias de acesso históricas que hoje em dia são insuficientes para dar resposta às necessidades da população que delas se serve. E entupido está também o crescimento económico e o crescimento populacional, bem como o eterno SATU. No caso do desenvolvimento de Oeiras, aplica-se bem a expressão "a casa começou a ser construída pelo telhado". Primeiro fizeram-se as casas e os empreendimentos, e só depois se pensou na envolvente e na mobilidade, numa completa ausência de planeamento urbanístico cuidado e preocupado com o desenvolvimento sustentável e com as necessidades da população. Por isso, a mobilidade é, porventura, há vários anos, o maior flagelo sentido pelos oeirenses nas suas vidas, com falta de investimento e soluções que respondam às nossas necessidades de deslocação no município, obrigando-nos a perder tempo e qualidade de vida diariamente. Vias congestionadas, poucas acessibilidades entre as localidades, poucos lugares de estacionamento, poucos e pagos lugares de estacionamento junto às estações de comboio, estradas sem condições para circular em autocarros, insuficiente troços de transporte público dentro do município, bem como insuficiente oferta. Mas além da mobilidade, há outros problemas que assolam o município, como a negligência face ao interior. 2/3 dos oeirenses vivem nas duas uniões de freguesia do litoral e apenas 1/3 vive nas outras 3. O abandono do interior é visível pela fraca qualidade dos acessos, pela deterioração de vários equipamentos públicos, pela ausência de vontade em deslocalizar serviços para essas zonas e só através do desenvolvimento desse eixo estratégico será possível pôr Oeiras a crescer novamente, a crescer a partir do interior. Até porque, ao desenvolver as acessibilidades do interior do município, tal permitiria tornar essas localidades mais interessantes para as pessoas lá viverem, o que iria tornar mais interessante o investimento na construção de habitação e, com isso, ter casas mais baratas para os oeirenses. Mas se nem o Executivo Camarário, que está a construir uma nova sede da Câmara, quis construí-la em Barcarena, por exemplo, porque haveriam de querer mais oeirenses ir para lá viver. A opção deste Executivo foi construir uma nova sede naquela que já é uma das uniões de freguesia mais populosa, num local que já representa um verdadeiro inferno automobilístico. Podemos imaginar então o caos que será com a deslocalização de centenas de funcionários e utentes para a nova sede. E ainda no tema da negligência face ao interior, é importante relembrar que ao mesmo tempo que se constrói um templo da água, naquele mesmo lugar que acabei de referir, todos os dias milhares de oeirenses são confrontados com uma dura realidade, típica de países de terceiro mundo, que é a ausência de vias pedonais por todo o município, sobretudo entre as freguesias do interior, Carnaxide e Queijas, Barcarena e Porto Salvo, que põem em risco a segurança dos oeirenses, algo inadmissível num concelho que se diz tão desenvolvido como o nosso. Mas no fim do dia, somos Oeiras Valley, que se pretende que seja o maior ecossistema de inovação, criatividade e tecnologia em Portugal e no mundo. E pasme-se, em alguns sítios nem passeios temos. Não deixa de ser caricata esta dicotomia entre aquilo que se propagandeia e a realidade. Porque a propaganda de Oeiras Valley diz-nos que este é o desejo de ir mais longe e mais alto, começar um novo ciclo de desenvolvimento, o investimento de 400 milhões até 2026 na dinamização económica, educação, habitação, mobilidade e inteligência territorial e com tudo isto fazer crescer mais sonhos, mais ambições, mais horizontes e novos futuros. Palavras do excelentíssimo Presidente da Câmara, Dr. Isaltino Moraes. E qual a realidade? Os parques empresariais são praticamente os mesmos há 20 anos e continuam a ser verdadeiras ilhas com uma enorme carência de serviços à volta, alguns até praticamente vazios, outros atolados em trânsito pela proximidade à A5. E pasme-se, o volume de negócios das empresas não financeiras é hoje o mesmo que em 2009. Por mais sonhos e ambições, horizontes e novos futuros, é preciso focar no que interessa, ter as prioridades na ordem certa. E quando assistimos a obras megalómanas a serem feitas, ao mesmo tempo que temos um orçamento de 200 milhões e continuam a faltar intervenções estruturais que de facto beneficiem os oeirenses,
e ainda é feito um pedido de financiamento de 34,5 milhões de euros para fazer algumas dessas obras, não podemos deixar de questionar se as prioridades deste Executivo estão na ordem certa. Parece-nos, como tal, justo afirmar que 20 anos depois do grande boom de desenvolvimento, Oeiras está estagnada e são mais as políticas de embelezamento do que aquelas que de facto fazem diferença na vida das pessoas. Foi a aposta estratégica deste Executivo apresentar uma candidatura à Capital Europeia da Cultura como forma de promover a marca Oeiras 27 e os projetos associados à candidatura. Segundo o próprio Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, nunca houve ilusões quanto ao desfecho desta candidatura. O resultado final foi, portanto, um gasto considerável de dinheiro dos oeirenses e uma mão cheia de projetos no âmbito do desenvolvimento do património cultural, alguns dos quais provavelmente perdurarão no papel nas próximas décadas, ficando a cultura na mesma. Por isso, queremos uma autarquia com processos transparentes, com uma gestão eficiente, focada em medidas que promovam o crescimento sustentável e uma autarquia verdadeiramente inclusiva, contando com a participação de todos e em que haja mais informação e mais acesso às decisões por parte dos munícipes. No entanto, as reuniões da Assembleia de Freguesia e as públicas da Câmara continuam a não ser transmitidas online para que todos os oeirenses possam acompanhar aquilo que está a acontecer no seu município e na sua freguesia, porque é fundamental descentralizar e tornar as freguesias mais robustas e capazes de resolver os problemas do dia-a-dia com eficiência. Também é fundamental que estejam mais próximas de todos aqueles que servem. Os processos continuam com uma carga burocrática incomensurável. Veja-se o caso das taxas que temos levantado nesta Assembleia. Qual a lógica do Presidente da Câmara a afirmar, nesta mesma Assembleia, que todas as iniciativas nos domínios da cultura e ciência, tempos livres e desporto são isentas de taxas, mas depois obrigaram um processo burocrático e discriminatório para a obtenção da dita isenção? Se as taxas são um instrumento financeiro com grande flexibilidade que as autarquias podem criar, abolir e adequar às suas necessidades com grande rapidez, porque não abolir essas mesmas taxas que supostamente não se aplicam porque todos estão isentos? Concluo dizendo que, por mais que este Executivo diga que o seu programa foi o que venceu as eleições e que é por potência dos outros grupos políticos apresentar uma alternativa, iremos continuar, dia após dia, a defender as nossas ideias e a liberdade de se expressar, a apresentar aquelas que consideramos serem as melhores soluções, a procurar diálogos e entendimentos com todos os que aqui se sentam, tendo sempre como objetivo máximo defender os interesses dos oeirenses. Porque faz falta escrutinar, avaliar, olhar para os assuntos com uma perspectiva diferente, mais liberal, mais aberta, mais transparente e mais focada nas pessoas, continuaremos compenetrados na nossa missão de tornar Oeiras mais liberal. Muito obrigada.